Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, o verso número 1. Nós já entendemos que no capítulo 2 e no capítulo 3 nós vamos tratar sobre a história da igreja. Então nós temos um retrato histórico e profético da igreja. Ok? O verso 1 de Apocalipse 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que o quê? Que conserva na mão direita as estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E o achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que o quê? Que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ok. Então, aqui, de maneira muito objetiva e clara, nós temos a igreja em Éfeso representando os cristãos do primeiro século. Isso, após o Pentecostes, nós entendemos que começou o tempo dos gentios, que é igual à dispensação da graça. Ok? Nesse período, até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, havia uma igreja muito forte em Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 70, assim como Jesus havia profetizado. Aqui nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, o significado da palavra Éfeso. O que significa a palavra Éfeso? Preferida. Essa era uma igreja, irmãos, que amava a Deus. Éfeso também, historicamente, geograficamente, é uma cidade na Ásia que é literal. Mas no ponto de vista profético, como nós abordamos ontem, nós entendemos que essa igreja era a igreja preferida. Por quê? Era a igreja apostólica, a igreja que deu continuidade ao testemunho de Jesus. Foi a igreja de Filipe. Filipe foi um grande gigante que pregou o evangelho ousadamente, e há indícios de que Filipe ele chegou até a Índia com o evangelho. Filipe, ele foi, ao ser morto, amarraram os braços de Filipe, perguntaram se ele negaria Jesus, ele disse que não, e amarraram Filipe uma corda no braço, uma corda no outro, uma corda nas pernas, um em cada lado, com cavalos, e eles bateram e chicotearam os cavalos, cada um por um lado. Há um indício que Filipe foi partido em vários pedaços, ao cavalos serem fustigados em direções diferentes. E Filipe morreu exaltando o nome de Jesus. Então essa era uma igreja conhecida como igreja apostólica e, no quesito, a igreja do primeiro século, a igreja preferida. Éfeso significa ou representa essa igreja do primeiro século. Aquela igreja que João e Pedro passou no templo Formosa e disse: olha, eu não tenho ouro e nem... Era uma igreja, irmãos, que ao invés deles comprarem, eles vendiam. Era uma igreja que repartia entre os irmãos, explícita no capítulo 2 de Atos e ali no capítulo 4, irmãos que partilhavam de tudo que tinham, ao ponto de Barnabé, que era um homem de posse, vender tudo que tinha e repartir para ser realmente um discípulo de Jesus. Então essa é a igreja de Éfeso. Vamos ler ali. Em outra tradução pode significar também desejo ardente. Historicamente, representa a igreja primitiva. Esses irmãos eram fervorosos por natureza, mas parece que alguns estavam perdendo o
perdendo o amor. Ok. Então no verso 2, eu quero fazer o comentário que eu fiz, e eu costumo fazer, diz assim, eu conheço as tuas... Irmãos, uma coisa para Deus é que Ele está vendo você em tudo que você faz. Deus, Ele sonda o seu coração. E cada obra, cada ato, cada gesto, Ele está vendo. Ele está dizendo para aquela igreja, como Ele diz em praticamente todas as igrejas, olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tá? Deus, Ele está vendo. E Ele vai julgar tudo isso. E aqui, para a realidade dessa igreja em Éfeso, Ele diz o seguinte, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, quanto a tua perseverança. Qual que é a diferença? Quem já me ouviu falando não pode falar, tá? Qual que é a diferença de trabalho e labor? Crique, 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 crique. Porque o significado assim não é o mesmo. É muito parecido. Quando eu digo que alguém trabalhou e quando eu digo que alguém laborou. O labor implica sofrer consequências. Ou não? Está perto. É assim, ó. Quem trabalha faz aquilo que foi mandado fazer. E quem laborou, ele foi além do que foi pedido. O labor, ele está ligado a um esforço grande em fazer o melhor. Então a palavra utilizada aqui, labor, ela nos arremete para esse sentido. Sabe quando você cansa do trabalho, mas você sabe que você fez tudo o que você podia fazer? Tem gente que, irmãos, na igreja só faz o que manda. É ou não é? Você fala assim, irmão, você pode juntar a cadeira? Posso. Só que quando você olha, o chão está todo sujo. Ele não teve coragem de pegar o papelzinho que estava no chão, o chiclete. Essa pessoa, ela trabalhou, ela fez o que foi mandado. Mas ela não laborou, ela ainda não entendeu isso. Essa igreja era uma igreja boa, ao ponto de fazer até mais daquilo que era necessário fazer. Eram pessoas sensíveis, igual Paulo, por exemplo. Paulo presenciou, participou desse momento também. E Paulo, ele ia, fustigava, navio afundava e labor. Só que acontece, a obra, de alguma maneira, estava privando eles e eles também não estavam fazendo, de alguma maneira, aquilo que Deus mais queria. Alguns aspectos eles estavam fazendo muito bem. Mas qual que é o problema dessa igreja? Quem sabe me dizer qual foi o problema dessa igreja? Abandonou o primeiro amor. Parece que a chama deles, em um certo momento, começou a esfriar. E eles se esqueceram dos povos não alcançados. Porque somente duas igrejas nós vamos ver aqui que não são repreendidas com relação a missões, que é Esmirna e Filadélfia. As únicas igrejas que não são repreendidas nas 7 é só Esmirna e Filadélfia. Agora, por que isso? Porque nos dois períodos, foram os dois períodos que a igreja realmente foi às nações da terra. Então, quando você estuda Esmirna e o período, você vê que foi um período que houve dispersão. E aí o povo saiu pregando para tudo que era lado. E em Filadélfia, no século já 19 agora, não houve perseguição, mas houve um grande avivamento. Então a gente viu o avivamento onde Wesley, Spurgeon, Finney, Briner, Adoniram Judson, no século XIX, representa esse grupo, que irmãos, mesmo sem perseguição, eles foram. Deixa eu dizer algo para você. Para Deus reativar o seu amor, ainda que Ele bote uma perseguição, Ele vai fazer isso, amém? Amém. Já pensou Deus te provar, botar um foguinho aí para você? Ai, Jesus, eu te amo, Jesus, aleluia. Vou para as nações. Ele pode fazer isso. Amém? Dá um sorriso todo mundo, vocês estão tão sérios. Quem sorri vive mais. Aleluia. Então aqui, esses irmãos, eles laboravam. Problema, eles estavam perdendo o amor. De alguma maneira, eles estavam esfriando. E essa é a exortação principal aqui para nós. O outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar é só aqui, ó. Tens, contudo, verso 6. Tem, contudo, ao teu
favor. Por quê? Odeia as obras dos nicolaítas. Quantas vezes a palavra nicolaíta aparece na Bíblia inteira? Quem foram os nicolaítas? A palavra nicolaíta só aparece 2 vezes na Bíblia. Problema, elas estão aqui praticamente no mesmo capítulo, se eu não me engano. Ela aparece de novo aqui na igreja de Tiatira, que ela aparece, ou é logo em seguida? Olha aí para mim. Em Tiatira, não é? Pérgamo, versículo 15. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos... Então aqui nós temos no mesmo capítulo as únicas repetições da palavra nicolaíta. Esse tipo de situação, irmãos, ele fica um pouquinho mais complicado. Porque quando você está examinando o texto, você precisa ver quantas vezes repetiu. A quantidade de vezes que repetiu em textos diferentes pode te ajudar. No caso aqui, a gente entra num problema bem sério, porque só repete 2 vezes no mesmo texto. Uma igreja rejeitava e a outra igreja aceitava. É o que nós vemos aqui no verso 15. Olha, outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Em Éfeso havia uma rejeição da doutrina. Agora aqui no meio da igreja está introduzido os nicolaítas. Ok. Aqui são pontos que a gente lembra que lá atrás eu disse, alguns pontos eu não vou dogmatizar, nós temos que flexibilizar. Por muito tempo eu estudei a palavra porque isso me incomodava. Quem eram os nicolaítas? Fui lá em Israel, peguei Gênesis 10, peguei Crônicas, fui na história, toda a antropologia está em Gênesis 10 e em 1 Crônicas 10. Toda a antropologia, a história de todos os povos estão ali. E eu não achei em lugar nenhum quem era esse povo, quem era essa tribo, que povo era esse, descendente de quem. Então a gente já tem 2 problemas. Primeiro, não repetiu o suficiente para explicar. Segundo, não tem relevância histórica. Ninguém sabe na história quem são os nicolaítas. A gente parte para a terceira regra de interpretação. Primeiro a repetição, depois o contexto histórico e depois a gente vai na raiz da palavra. Na raiz da palavra, a gente encontra um significado. A palavra nicolaíta, se você dividir ela em 2, a raiz dela sugere o seguinte: Nicolaicos, o que significa dominador de povo, ou dominadores do povo. Então você tem naquela época já pessoas dentro da igreja que criavam falsas doutrinas para dominar o povo. O início da doutrina da teologia da prosperidade. Lá no começo da igreja já tinha esse problema. Então eram pessoas que pregavam o contrário do que os apóstolos estavam pregando. Por isso que lá em Éfeso diz assim, olha, você rejeita eles. E qual que era o discurso dele? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te de graça recebi, de graça eles não. E aí a gente consegue entender o discurso de Simeão Cirineu, que é aquele mago que procura, né? Pedro ou Paulo? Pedro? Procura Pedro. Pedro ou Paulo? Foi Pedro? Tá, foi Pedro, né? Ele procura Pedro e diz, olha, me ensina a fazer essas... Não, eu quero usar outra palavra. Me ensina a fazer essas... Como é que fala macumba? Tem um outro nome. Mandinga. Quem falou? Ganhou um bombom. Presta atenção. Ih, balinha. Então vamos lá, presta atenção. Esse cara, o Simeão Cirineu, possivelmente ele era um gnóstico. E os gnósticos acreditavam que o conhecimento de Deus consistia em manifestar o sobrenatural.
ele se encaixa no perfil dos nicolaítas, que eram pessoas que estavam dispostas a pagar para aprender a fazer a mandinga, para dominar o povo. Então o cara falava, vai chover, aí todo mundo seguia o cara, e ele, no final, arrecadava e ganhava dinheiro para si mesmo. Então a gente entendeu agora qual que era a doutrina dos nicolaítas. Nicolaicos, que significa domínio do povo. Só que laicos está ligado a povo leigo. Um povo que não tem conhecimento. Ok, essa é a primeira vertente que a gente tem paz para falar. Um outro autor, que eu não quero citar o nome dele, mas depois, se vocês quiserem, eu posso falar. Esse outro autor, ele tirou de algum lugar que eu não achei. Eu já revirei muito livro. Mas ele disse que esse nicolaíta, eles eram seguidores de Nicolau. Quem era Nicolau? Era um presbítero, era um dos líderes da igreja que corrompeu. E ele começou da mesma maneira, como Simeão, o Cirineu, a dominar o povo por influências gnósticas, onde é sugerido que também ele era um participante do gnosticismo. A palavra gnosticismo está ligada a conhecimento. Era uma religião, uma seita que buscava Deus com um prisma filosófico. Vamos parar por aqui, senão vai ficando complicado, né? Não tem necessidade. Vamos dar um ponto final aqui para a gente dar sequência. Da mesma maneira, a gente consegue entender essa doutrina, seja por Nicolau, o fundador, é aqui que eu flexibilizo, seja por Nicolau, esse cara, ou seja, no contexto de pessoas que a gente não sabe quem eram dominadores do povo. E a igreja verdadeira, a preferida, rejeitava. Já em Pérgamo, vamos adiantar, em Pérgamo eles estavam dentro da igreja. Aí a gente vai considerar Pérgamo, a gente vai entender um pouco melhor. Ok? Então, ficamos assim. Vamos voltar para Apocalipse 2, o verso de número 8. Alguém lê para mim. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que escreve morto e tornou a viver. Ok. Então, vamos lá. Que tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses. Quem está dizendo isso aqui através de João? Quem disse isso aqui? O próprio Deus, amém? Não é Deus que está falando com João através de, seja de um anjo, de um servo, ou João realmente está experimentando e vendo isso? Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. Quem que está se apresentando como primeiro e último? Jesus. Por que Jesus está se apresentando dessa maneira? O que significa a expressão primeiro e último? O que a expressão alfa e ômega nos arremete no português? Eterno. É eternidade. Exatamente. Então ele está dizendo para aquela igreja que seria perseguida, ele está dizendo, olhem para a eternidade. Eu reino de eternidade em... Ele está dizendo, de alguma maneira ele está dizendo assim, fica firme. Vocês vão passar por perrengue. Jerusalém foi destruída, vocês estão dispersos, mas eu estou com vocês. Você pode dizer amém? Então, depois observe, eu não sei se eu vou comentar todas as apresentações, mas depois eu quero que você estude todas as apresentações de Jesus. Em primeiro, lá atrás, ele diz que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Olha para mim. A mão direita fala de força. A força de Deus fala da onipotência. A onipotência representa a soberania de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as 7 estrelas está na onde? Quem são as estrelas? Os anjos. Quem são os anjos? Os mensageiros. Quem são os mensageiros? Os pastores. Então olha o que ele está dizendo. Ele está apresentando lá naquela igreja primitiva, dizendo assim, os pastores ainda estão na minha mão e no meu controle. Se submetem a mim. Entende isso? Agora, ele ainda diz algo mais forte. Ele diz lá atrás, verso 1, o que anda no meio dos 7 candeeiros de... O que significa? Jesus ainda estava no centro da igreja.
Ele estava indo no meio da igreja. Isso representando o poder, a glória, a manifestação. Jesus era o centro do culto na igreja primitiva. Ok? Agora, aqui no verso 2, já muda a história. Ele se apresenta como o quê? Aqui no verso 8, o primeiro e o último. Ele está dizendo, ele já está apontando para o período, disperso, foi disperso. O povo está cada um para um lado. Está sendo perseguido, está passando pobreza, privação, fome, sendo perseguido, gente sendo mortos, gente sendo perseguida. Mas ele está dizendo, olhem para a eternidade. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Ainda que você morra, você vive. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, nós vemos aqui uma igreja, aos olhos humanos, fraca, mas aos olhos de Deus, muito forte. Aqui no verso 10 diz assim, não temas as coisas que têm de sofrer, de padecer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a... Olha para você ver exatamente o período da igreja perseguida, lá atrás, o período de Esmirna. O que significa Esmirna? Lê no seu texto aí, na apostila. Quanto mais esmaga, mais simboliza amargura e sofrimento. O nome Esmirna já aponta também o significado. Agora, olha para mim, esse esmagar, ele libera, nessa planta, ele libera um aroma. Qual que é o bom perfume de Cristo? É o nosso louvor em meio à prova. É a morte da carne, glorificando a Deus. É a sua santificação em meio às provações. Então aquela igreja, irmãos, cresceu, talvez mais do que muitas igrejas. Paulo diz isso lá em Colossenses. Vai lá em Colossenses rapidinho. Um dos elementos que era usado no tabernáculo para você colocar no altar no templo, o altar que ficava na frente dos santos dos santos, ele só liberava o perfume dele, o estourar, ele só libera o perfume sendo pressionado. É verdade. E essa era a proposta, né? Essa era a proposta. Olha aqui no verso de número 5. Quem pode ler para mim o verso 5 aí até o verso 8? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Não, Colossenses 1, 6. 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então olha para você ver o que está sendo dito por Paulo, que o Evangelho já tinha sido pregado aonde? Aonde que o Evangelho já tinha sido pregado? Aonde que o Evangelho já tinha sido pregado? Em todo o mundo. E continuava produzindo frutos e crescendo. Então aqui a gente tem esse período que a igreja foi dispersa e o povo saiu danando a pregar para tudo que é lugar. E o Evangelho foi crescendo e quanto mais havia perseguição, mais o Evangelho crescia. Amém? Volta lá para Apocalipse de novo. Era só um comentário para a gente conseguir entender isso aqui. Ok, ponto importante. O período da história de Esmirna foi marcado por muitas perseguições contra judeus e cristãos. Aqui a gente já entendeu semana passada. Interessante, né? Semana passada. A gente conseguiu entender já ontem por que os judeus e cristãos estavam sendo perseguidos, naturalmente falando, é porque eles eram ateus. Ser ateu significava ter somente um Deus. Então, não somente os cristãos, mas também muitos judeus foram mortos naquele período. Teve início no final do primeiro século, tá? Depois do ano 70. Então, Éfeso marca do nascimento da igreja até o ano 70. Escreve isso aí que é importante, ou então grifa na sua apostila para você saber.
tá? A gente vai agora determinar os períodos. Então, Éfeso até o ano 70. Só grifar ou escrever da melhor maneira, porque isso é muito importante. Na sua Bíblia, se você quiser colocar as datas lá, anos 70, da maneira que você achar melhor para você ter essa visão completa da história da igreja. Já Esmirna é a partir do ano 70 até o ano 325. Se você quiser colocar do primeiro século ao século 3, você não vai errar, tá? Final do primeiro século até o século 3. Então, a gente vê claramente que todo esse período foi marcado por muitas perseguições. Agora, olha aqui o final do verso 10 de Apocalipse 2. Olha lá. Ser fiel até a morte. Encontrou aí? Ser fiel até... Qual que é a proposta? Ser fiel até... Tá na apostila, por isso que eu falei, pode marcar. Eu coloquei assim, ó, o nome e o século, bem na frente, tá vendo? O nome e o século. Só para vocês marcarem, porque essas datas são muito importantes para você ter o panorama da história. Tá? Marca. Se você quiser acrescentar, comentar, colocar alguma coisa, não tem problema. Mas eu coloquei assim, eu sempre coloquei o nome e a representação do período, para ficar bem explícito. Então, repetindo, o final do primeiro século até o século 3. Ok? Então, um período marcado por sofrimento. Agora, a proposta de Deus para Esmirna era ser fiel até... E o que acontece quem é fiel até a morte? Recebe a coroa da vida. Olha para mim. Isso vale para nós também. Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, é bem arriscado. Porque aqui está dizendo, primeiro, no perspectiva histórica, para aqueles irmãos lá de Esmirna, aonde Policarpo foi o pastor. Policarpo foi o pastor de Esmirna. João foi o discipulador, o apóstolo João foi o discipulador de Policarpo. Policarpo foi o discipulador de Tertuliano. E isso, irmãos, deu sequência. Aquela igreja existiu e teve representação por um tempo. Tá? Por que eu disse isso? Porque essa doutrina ela precisa perdurar até os nossos dias. Assim como teve aplicação nos dias de Esmirna literal, hoje ainda existe. Qual que é a proposta para todo cristão, pastor Fábio? Ser fiel até a morte. E quem é fiel até a morte recebe o quê? A coroa da vida. Amém? Ficou claro isso? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Ok. Vamos lá. O verso 12 em diante, nós vamos falar agora sobre Pérgamo. Pérgamo. Quem pode ler para mim todo o texto lentamente para que todos possam ouvir? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Pontos importantes a se considerar. A apresentação, ela é muito pertinente ao momento que essa igreja está vivendo. Esse período de Pérgamo, olha na sua apostila, ele dura de que tempo a que tempo?
Então nós temos aqui um período onde a igreja, do século III ao século VIII, ela se envolve ou casa com o Estado. Esse é o período onde Constantino se revela. O imperador romano, Constantino, ele simula uma conversão. Ele, do dia para a noite, ele diz assim, ó, a partir de hoje eu sou cristão. Naquele momento, ser cristão até aquele momento era ser desprezado. Cristão, ser um cristão era ser inimigo do Estado. Só que Constantino, se possesso por demônios, ou muito inteligente, ou genuinamente ter convertido, que a última hipótese, eu não acredito na conversão de Constantino, perdão, algumas pessoas acreditam. Eu acho que ele foi muito inteligente. Ele disse assim, olha, se eu não posso contra eles, eu vou me unir com eles. Por que acontece? Diocleciano e os outros, eles estavam matando, pendurando o crente, assim, ó, eles faziam iluminação pública com o crente. Eles pegavam o crente, eu esqueci o nome daquela tortura, é terrível, onde a pessoa é fincada pelo orifício inferior até sair pela boca. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Eles pegavam o cristão, enfiavam ele, jogavam óleo e acendia ele, e o cristão ficava queimando, as pessoas achavam aquilo normal. Eu não sei se todos, mas eu estudei na escola, no colégio, às vezes de Calígula. Exatamente, exatamente. E como é que chama essa tortura? Ela tem um nome, rapaz, me fugiu o nome. Tocha humana, gostei. Acho que é satanismo. Satanismo, gostei, pastor. Não, eu não sei o que ele vai encontrar ali no Google, né? Que ele vai ter que especificar o orifício e a saída fica meio feia. Deixa quieto isso aí. Né? Mas vamos lá. Tem um nome específico para esse tipo de tortura e isso foi muito forte no primeiro. Só que agora, no século III, para ser mais exato, do 314 a 325, essa oscilação aí a gente tem do tempo que Constantino assume ao tempo que agora ele realmente decide unir. Nesse período aí, Constantino ele diz, olha, eu vi um anjo, ou foi Jesus, sei lá, ele inventou a história e disse, a partir de hoje eu sou cristão. E todo mundo... Empalamento. Yes. Aí, não pede para ver nenhuma imagem, tá? Empalamento, é isso mesmo. Então, esse tipo de tortura era comum. Volta. Só que, quando ele converte, vira o jogo. Todos os ricos agora queriam ser cristãos. Então, houve até pessoas dizendo que o Constantino era o anticristo. Porque os verdadeiros cristãos estavam fugidos, eles não acreditaram nessa história. E aí foi pregado naquela época, pela igreja daquela época, dizendo assim, Constantino é o anticristo. Mas porque eles ficaram apavorados. Eles viram lá, em Daniel 9, que o anticristo faria firme aliança com muitos. Aí eles olharam e falaram, tem que ser esse cara, ele é um enganador, ele está fazendo o mundo se unir, ele está fazendo todo... Só que não era o anticristo. Mas também a gente pode ter aquela ideia de somar Constantino com a sua inteligência, a sua maneira de manipular. Ele representa um tipo do anticristo. Mas não é. É a soma de tudo ou de todos que passaram que vai ser aquele personagem literal que vai aparecer lá. Ok? O que significa a palavra Pérgamo? Que mau casamento é esse? Olha para mim, eu ia usar essa frase mais lá na frente. Mas a igreja deixou de ser noiva de Cristo para se tornar amante do sistema. Entende isso? A igreja em Pérgamo, isso começou lá no ano 325. Foi quando Constantino diz assim, não, vamos fazer o seguinte, a igreja tem que ser patrocinada pelo Estado. Olha para você ver, a igreja é cultura, irmãos, a igreja é muito mais que cultura. Agora tinha casa para todos os deuses. E é por isso que a gente tem o verso 3 diz assim, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Nesse período o panteão é erguido. Agora, imagina um lugar onde todos os demônios são adorados. Isso não é a casa de Satanás? Sim ou não?
É a casa de Satanás. Um apontamento aí para o panteão, a casa de todos os deuses. Lá na frente, quando eu for explicar para vocês sobre a queda da Babilônia, eu vou gastar um tempo falando sobre Pérgamo. Eu não queria falar agora. Agora nós vamos ser um pouco mais superficial. Mas quando eu abrir o capítulo 17 e 18, você vai assustar. Você vai entender a transferência espiritual, como é perigoso fazer aliança com pessoas ou com instituições, sabe, que não creem no mesmo Deus. Isso é muito perigoso. Estou falando de aliança. Amém? Então, Pérgamo significa o quê? Qual foi o período dessa igreja? Ok. Qual que era o problema dessa igreja? Eles toleravam a doutrina dos nicolaítas, a doutrina do Balaão. Piora a história, né? Agora, eles sustentam a doutrina do Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel e comerem coisas sacrificadas dos ídolos e praticarem a prostituição. Esse foi o resultado do casamento da igreja. Sincretizou tudo. Está liberado tudo. Então, agora começou a introduzir imagem de escultura. Não, isso é coisa de crente. Não é que tem? A gente não venera, né? Começou daí essa história. Então, todas as doutrinas, profecias mentirosas no meio da igreja. Olha como é que está piorando. Era para melhorar, né? Mas está piorando. Ok? Agora, em todas as igrejas há recuperação. Olha o verso 16, há uma proposta. Qual que é a proposta? Se não, e pelejarei com a espada da minha. Olha que interessante, como que Jesus se apresentou para essa igreja? Com a espada afiada. O que é a espada afiada? A palavra. Qual que era o problema dessa igreja? Sofisma. Só a verdade pode romper com o sofisma. Então o que Jesus estava dizendo para aqueles irmãos? Olha, vocês vão, no caso João profetizando, vocês vão se perder. No caso da era, ele está dizendo, só a palavra pode trazer um avivamento. Só a palavra pode desfazer esse engano e esse sincretismo. O que está escrito lá em Hebreus 4:12? Quem vai olhar lá para nós? Aham. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por quê? Porque casou, se tornou um. Olha só, a Bíblia diz, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. No caso, no sentido espiritual, aqui a proposta é a palavra para separar aquilo que agora se tornou um. Deu para entender o que eu quis dizer? A igreja estava casada com o sistema. Mal casada, o nome diz. Completamente mal casada. E agora atrelada aos enganos. Não dava para saber mais quem era crente e quem não era. Estava todo mundo junto. Pagãos e cristãos cultuando a muitos deuses. Então, o remédio é o arrependimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, o quê? Da lei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ok. No versículo 13 diz uma coisa interessante, que não sei se você comentou. Diz assim, e que conservas os meus dons, e não negaste a fé. Ou seja, era a igreja de Cristo, falando da mesma fé, falando do mesmo esforço, só que com a mão. Exatamente. Esse é o ponto, esse é o mau casamento. Isso vai voltar a repetir nos nossos dias, no final. Há uma igreja agora, presta atenção, há uma igreja agora que está rejeitando o casamento com Jesus e amando a terra.
Nos nossos dias há uma igreja casando com o sistema. Nós temos que ter representação política, sim ou não? Irmãos, essa igreja vai experimentar da espada no Armagedon. Está entendendo? Quando Jesus voltar, essa igreja vai experimentar da espadada de Jesus. E vai ser destruída. Essa falsa igreja. Essa igreja que professa, mas que não vive. Deu para entender isso? Quando uma esposa não separou, não tem separação, ela tem o nome do marido. Ela está ainda com o nome do marido e se relacionando. É um amante, né? É um amante, meu Deus, muito forte. Vamos lá, verso 18 agora, a igreja em Tiatira. Alguém lê para nós lentamente, do jeito que o Jefferson leu. Pastor Jefferson. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Pode continuar. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a conhecerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, que tens ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluias. Essa é a palavra direcionada a Tiatira. Aqui nós temos Tiatira. Lembra da apresentação, né? A apresentação de Jesus. Como Jesus se apresenta para a igreja em Tiatira? Olhos com chamas de fogo e pés, o quê? Semelhantes ao bronze polido. Presta atenção, o trem está ficando mais grave, né? No começo, lá atrás, Jesus se apresentou, presta atenção, como dono da igreja. Sim ou não? Eu tenho na mão direita as 7 estrelas. Já em Pérgamo, ele apresenta, em Esmirna, ele apresenta como o primeiro e o último. Ele estava dizendo, olha, estou com vocês. Olha, começou a engrossar o caldo, mas olhem para a eternidade. Em Pérgamo, ele já está trazendo uma sentença de juízo, ainda na palavra. Ele está dizendo, voltem à palavra, porque senão o juízo virá. Agora, em Tiatira, ele está dizendo, dei tempo para se arrepender e vocês não estão se arrependendo. Olha os alarmes tocando. Estava bem no começo. Jesus estava no centro, agora está cada vez ficando pior. Agora, ele diz o seguinte, eu tenho olhos de chama de fogo e os pés como bronze. O pé como bronze, eu quero me ater ao pé como bronze, para a gente entender o juízo, isso fala, irmãos, realmente de um juízo sentenciado.
Não existe nada mais forte, no caso aqui, no sentido de força, do que o bronze. E é com os pés de bronze que Jesus vai calcar a terra. Ele vai pisar a terra. Quando você vê Jesus descendo lá em Apocalipse 19, ele vai pisar a terra agora para julgar, para destruir o anticristo. Todo mundo sabe do que eu estou falando? Lá no Armagedon, ele vai pisar com o calcanhar, com os pés de bronze. Ao ele pisar na terra, vai rachar. O que significa o bronze? Força e juízo. Então agora a igreja já está entrando num processo de destruição. Por quê? Porque não se arrependeu. Irmãos, para muita gente, Deus vai falando assim, se arrepende, se arrepende, se arrepende. E o cara não se arrepende. O fim é a morte. Essa igreja está entrando num processo de morte. Todo mundo entendeu isso? Qual que era o maior problema dessa igreja? Tolerava Jezabel. Que período essa igreja está marcando a história? Do século 8 ao século, o quê? 15. Esse período corresponde à Idade Média, o qual ficou conhecido como período negro e era da escuridão. O que significa a palavra Tiatira? Incenso. Esse incenso não é um incenso puro. Essa ideia desse incenso é aquele incenso que a gente vê no hinduísmo. Sabe, aquele incenso esotérico, a palavra é essa? Do esoterismo, aquele incenso macabro. Agora, dentro da igreja que tinha casado com o Estado e que o panteão era a casa de todos os deuses, e que Satanás agora estava regendo a igreja, havia um trono para Satanás, agora há a liberação dessa falsa profecia e a toleração dessa Jezabel. Um espírito que levou os padres, as freiras a se prostituírem. Haviam túneis ali naquele período da Idade Média, onde os padres tinham relação com as freiras, e isso é documentado pela história, de lugares entre mosteiros e conventos, onde embaixo foram encontrados milhares de fetos. É maquiavélico, é satânico um negócio desse. As relações sexuais eram cometidas ali e os abortos eram cometidos ali. Eram túneis embaixo do convento. Então todo mundo ia para a missa, as freiras de um lado, os padres do outro. À noite, desculpe a palavra, mas se você estudar a história, esquece a Bíblia por um minuto, vai estudar a história. E eu vou usar essa palavra com base na história. Bacanal. Era, irmãos, orgia total. A Jezabel, esse espírito, ele tem uma ação específica, profanar o altar. Porque a igreja não se arrependeu, casada com o Estado, agora os sacerdotes estão profanando o altar, prostituindo escondido e criando um lugar de aborto. O mais estranho na história é saber que eles tinham relações sexuais em meio aos fetos mortos. É um absurdo isso. Foi a ação de Jezabel no período dessa era de negridão, de escuridão, de trevas no meio da igreja. Esse espírito de Jezabel. Há alguns que narram esse personagem como sendo a papisa Joana, uma mulher que se levantou com autoridade na igreja e uma mulher rebelde que não se submetia a ninguém, a papisa Joana, a qual o texto identifica e nós estamos vendo aqui numa perspectiva espiritual. Olha, Deus está te dando chance hoje, vamos aplicar pessoalmente. A palavra para você, olha, eu estou no meio de você, você está no lugar certo, você está no intensivo, você está fazendo curso, você está buscando. Se você não ouvir a voz de Deus, pode ser que Ele vai acender um foguinho aí e vai dizer, olha, eu tenho um compromisso. Se você não ouvir isso, você pode começar agora a se associar com coisas que não são bíblicas. Se você não romper com isso, já viu os crentes? Não tem nada a ver. Você já viu a história de Tem Nada a Ver, pastor Jefferson? Tem nada a ver. Eu gosto tanto da música do Roberto Carlos. Erasmo Carlos. Não, o Djavan me inspira. Um dia frio.
Irmão, fogo nesse capeta que está escondido aí, ó. Senão o Senhor vai vir com a espada. Se a espada não funcionar, ele vai pisar. Está entendendo? Deixa Jesus entrar onde ele não entrou ainda. Abra a sua vida. Acaba com esse segredo. O diabo está prendendo muita gente aqui. Porque pode ser que o espírito de Jezabel entre em você. E aí você vai ser usado por Deus com profecia. Não, eu tenho dom de visão. Eu tenho dom de profetizar. Mas a sua vida é um bacanal. A sua vida particular está cheia de pecados de imoralidade. E aí você sobe no altar, faz o rebuliço, mas você está vivendo uma vida dupla. E aí, irmãos, o altar está profanado. Aquele que profana o altar vai experimentar do calcanhar de Jesus. Assim como Satanás foi pisado, ele está dizendo que vai esmagar aquele que não se arrepende. Amém? Então vamos lá. Igreja em Sardes. Quem pode ler para nós? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Aleluia. Pode o continuar. vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós temos a apresentação de Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem são as estrelas? Os pastores. Nesse período aqui, irmãos, em Sardes, presta atenção, o que significa Sardes? Tirado para fora. Esse período, qual que é o século que marca esse período? Século XV, século XVII. Esse é o momento onde a igreja passa pela reforma. Esse é o exato momento onde a igreja passa pela reforma. E aqui nós vemos as estrelas sendo mencionadas de novo. Nós temos as 7 estrelas. O que ele está dizendo? Eu estou tratando com a liderança. Os 7 espíritos falam da onisciência. Lá no julgamento do tribunal de Cristo, nós vamos estudar agora no capítulo 4, daqui a pouco, nós vamos ver os 7 espíritos presentes. Deus, ele não vai julgar o exterior, Deus vai julgar o interior. Deus não vai contabilizar o que você fez, ele vai contabilizar o porquê você fez. Então, os 7 Espíritos de Deus são a representação dos 7 Espíritos do Senhor, referenciados em Isaías 11, verso 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Aquele Espírito é o Espírito de discernimento, é o próprio Espírito que sonda e conhece e prescruta o coração de... Ele sabe, antes que a palavra saia da sua boca, o que você vai falar. Aonde você vai esconder desses 7 Espíritos? Porque eles representam a onisciência. Então, no meio daquela bagunça, no meio da onde estava Jezabel, ele olhou para aquela multidão e ele conhecia o coração e a intenção de cada um. Ele está se apresentando, está dizendo, olha, 99% se corrompeu, mas no meio desses eu encontro, pela minha onisciência, alguns que eu vou reformar a igreja. Amém. Irmãos, nós temos o apontamento da reforma da igreja. A igreja aqui vai passar, nesse período, pela reforma. Então aqui diz assim, ó, consolida, verso 2, ser vigilante, consolida o resto, que estava para, tudo ia acabar. Mas Deus, em todas as eras, preserva alguém. Deus, em todos os lugares, tem um justo.
Irmãos, na Somália, que é um dos países mais fechados do mundo, tenha certeza, Deus colocou alguém lá dentro. No Afeganistão, Deus tem alguém lá dentro. A mídia não conhece, ele não pode dizer que é crente, mas tem alguém lá. Esse é o Evangelho eterno. Nós vamos falar disso daqui a pouco, ou amanhã, eu acho. Sabe, Deus escondeu alguém lá dentro, e aquela pessoa está ali dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Por pior que seja a igreja, até dentro do Universal, irmãos, eu acredito que Deus lá dentro daquele lugar colocou alguém, sabe? Alguém que dizendo: olha, eu não vou romper, eu não aceito isso, mas eu estou aqui clamando, gemendo. Deus faz isso. Algumas igrejas eu não consigo entender. Não sei se eu falo. Mas Deus sempre levanta alguém. Tá bom por até aqui. Ministérios conhecidos. Eu conheço algumas igrejas grandes. E eu tenho alguns amigos que eu falo: cara, eu não consigo entender porque você está aí dentro. Há 2 pastores que o pastor principal ele vai para um lado. E o vice internacional vai para o outro. Quando você lê a literatura do presidente, você fala assim: cara do céu, essa igreja está perdida. E quando você lê a do vice, você fala assim: cara, que é tudo que eu penso. Como esse cara é genuíno, por que ele não vem para MCM? Um cara muito inteligente, fala muitas línguas. Eu fico olhando, já até me perguntei, como que isso acontece? Deus sempre reserva alguém lá dentro. Aquela pessoa é um ponto de equilíbrio, aquela pessoa é uma luz em meio à escuridão. Em todas as eras, inclusive nessa, pós-Tiatira, a gente vê Deus levantando alguns homens. Identificamos como o período da reforma foi o momento que a igreja estava praticamente morta, nós acabamos de ver, né? Aqui no verso 2, nós acabamos de ver isso. Por quê? Por suas heresias, tais como as santas indulgências, né? O que eram as santas indulgências? Pode deixar, nós vamos dar um intervalo daqui a pouco. Obrigado, pastor. O que eram as santas indulgências? Compra da salvação. A compra da salvação. Sabe, irmãos, isso aí, você podia comprar um terreno no céu. Tá? Se você não tivesse dinheiro, para fazer a missa do 7º dia, você ia para o inferno. Pensa as famílias que ficavam desesperadas, vendia o resto que tinha. Porque quem quer ver o pai ir para o inferno porque não tem dinheiro para fazer uma missa? Olha a culpa, irmãos, das pessoas. A pessoa morria e agora só ia para o céu depois de 7 dias se fizesse a missa. Tantas coisas. Um período, depois assiste filmes medievais, você vai ver a miséria que o povo estava vivendo, doenças, a água. O povo começou a se juntar, a cidade com 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas, eram metrópoles. Não tinha saneamento básico. E a igreja católica extorquindo. Isso é maligno. A igreja católica havia tolerado a doutrina dos nicolaítas. Agora a doutrina de Balaão estava presente, as falsas profecias. Agora Jezabel estava no centro da igreja e não mais Jesus. A igreja, as pessoas estavam sendo roubadas com heresias. Nesse período, encontraram 17 ossadas dos apóstolos. Você ouviu o que eu falei? Quantos apóstolos vieram? Tinha 3 Pedro espalhados por aí. Agora, quem que vai contestar? Se a igreja sacramentou, fala, esse aqui é o osso do Pedro. Só uma curiosidade. Todo mundo sabe por que o padre beija a mesa da missa? Eu não sei não. Sério? Sério. Então, por exemplo... Fala para nós aqui, só para gravar mais perto. Vou falar da principal. Vem cá, pastor. Fala aqui para gravar. Não, é porque acrescenta, né? Vem cá. Curiosidade, né? Fui lá levantar a toalha da mesa, irmão. Não, mas é interessante, né? Porque o pastor falou disso. Vocês sabem que toda a igreja católica, ela é devota de algum santo. Por exemplo, a Catedral da Sé em São Paulo, ela é a igreja de Cristo, né?
assim, o padrinho dela é Jesus Cristo, né? Assim bem dizendo. Quando o padre reza a missa, e não é uma congregação católica, isso é uma igreja matriz, por exemplo, a igreja da Nossa Senhora das Dores, nossa não, da deles da Dores, Amém. lá de baixo lá. O padre, então, ele vai e em um momento da missa lá, ele beija a mesa, né? Todo mundo já viu isso? Na mesa tem um quadradinho assim, se você for lá levantar a toalha, tem um quadradinho parafusado. Ali, o Vaticano, em todas as igrejas do mundo, de todos aqueles que são considerados santos, ele envia ou um pedacinho da veste. Olha aí. Então eles têm pedaço de Pedro, Paulo, eles têm pedaço de tudo. E ali é parafusado, então, um pedacinho da vestimenta, ou de um calçado, ou de um pozinho de cinza do esqueleto, alguma coisa é colocada ali. Então, quando o padre abaixa e beija, ele venera aquele santo, ele adora aquilo ali. Por exemplo, na Catedral da Sé de São Paulo, que lá foi o lugar onde surgiu a curiosidade, eu nem era crente, mas, então eles, na onde é a Igreja de Cristo, eles mandam o Vaticano manda uma lasquinha da cruz. Meu Deus. Então, é por isso, só uma curiosidade, ele disse agora, verdadeiramente o Vaticano, ele conserva pedaços, roupas, ou ele diz conservar, então é por isso que o padre beija, porque acredita-se que lá tem um pedaço do santo, ou do apóstolo, ou da própria cruz de Cristo. Meu Deus do céu. Irmãos, pensa uma cruz que eu não sabia que foi feita de acácia. Depois eu preciso estudar mais, porque para durar 2000 anos tem que ser de acácia, um pedaço da cruz. E essa roupa? Uma roupa que dura 2000 anos, que tecido é esse? Sabe, isso... Nem a sandália de Moisés, que durou 40 anos no deserto, meu amigo. Você entende? Então, assim, graças a Deus que Deus levantou homens sérios para acabar com essa falsa doutrina, para destruir isso. Então, aqui nós temos o período, identificamos o período da reforma. Olha para você ver esse período. Alguns homens foram de muita importância para a igreja, como o padre, tá? O padre. Porque para a gente dói, né? Padre Savonarola, um homem dentro da igreja católica que orava, que buscava Deus. Aqui a gente vê no verso 4 do capítulo 3, tens contudo em Sardes umas poucas que não se contaminaram. Então o Savonarola era um desses, que buscava intensamente por uma reforma, por um avivamento, Savonarola ia para os... Depois lê aquele livro, até a Boticário parece que vende ele, os 20 heróis da fé, os heróis da fé. Avon. Obrigado. É tudo igual, né, gente? Avon, Boticário. Qual que é a diferença? Entendi. Então, Avon, obrigado. Presta atenção, é um livro muito gostoso de ler. Quem já leu Heróis da Fé? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, 2 pessoas. Não se precisa ler. E começa com Savonarola. Primeira história desse padre. Você vai ver que lindo ele nos matos, ele saindo, buscando a Deus. Está aqui a prova. Tens, contudo, em Sardes poucas pessoas. Diga comigo, Savonarola, John Huss, Wycliffe e Lutero. Foram homens que marcaram esse período. John Huss morreu 100 anos antes de Lutero. Ao ser queimado em praça pública, exclamou: eu sou como um pato, mas virá outro depois de mim que será como um ganso. Lutero significa ganso. Foi um dos principais responsáveis pela reforma da igreja. Um ponto a se considerar seria a intensidade com que Lutero se entrega a Cristo, ao ponto de ser afronta para aqueles que lhe opunham. Maravilhoso é demais pensar que todo o império não conseguiu vencer um homem cheio do Espírito Santo. Ai, irmãos.
não sei, eu não sei se você tem ideia do que essa frase representa. Quando Lutero compôs Castelo Forte, ele estava sendo levado. Ele estava sendo preso por um império. Era um homem contra um império. John Fox fala, era impossível não ser Deus na vida de Lutero. Presta atenção, Lutero não morreu, não foi martirizado. Todo mundo estava sendo morto, queimado, sentenciado. E Deus resolveu permitir que Lutero não fosse queimado. Lutero queria isso. Mas Deus queria provar, naquele período, que é Ele que está no controle da igreja. É Ele que julga os corações. Irmão, você não está entendendo. Eu não estou falando de 10 pessoas tentando matar um homem. Eu estou falando de um exército inteiro. Eu estou falando de pessoas possuídas pelo demônio. Mas Deus dizer, não é hora de você morrer. Isso para mim, irmãos, eu vou ler de novo essa frase. Maravilhoso, é demais. Pensar que todo o império não conseguiu vencer um homem cheio do Espírito Santo. Pois seus perseguidores, mesmo planejando inúmeras vezes matá-lo, não conseguiram tal feito. E Lutero chega lá e diz, Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Depois lê essa letra, irmão. Com seu poder defende os seus. Aleluia. Irmão, você imagina o cara cercado de soldados olhar para aquelas muralhas e dizer, ó, o Senhor é o meu baluarte, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu castelo forte, quem é o homem contra o nosso Deus? Você precisa ler a história dos mártires, você vai entender um pouquinho do que eu estou sentindo aqui. 500 páginas vão avivar a sua vida, amém? Glória a Deus. Aí ele diz, ao vencedor será vestido com vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei diante do meu Pai. Aquelas pessoas que foram presas por causa do Evangelho, aquelas pessoas, apareceu, tem aí na biblioteca? Não. É do Zé ganhou. Gente, esse livro é maravilhoso. Todo mundo viu aí? É esse livro aí. Essa é a última versão dele. Muito bom, muito, muito bom. É esse mesmo. Glória a Deus. Então, aqueles que forem presos, torturados, perseguidos, tenham esperança. Confesse o nome do Senhor até o último instante da sua vida. Há uma promessa. Ele vai te confessar diante dos anjos. Ele vai dizer, Renata. Amém, Renata? Essa é a Renata. É o orgulho que ele vai ter de dizer lá. Enquanto o mundo corre atrás das coisas da terra, nós estamos sonhando com o céu. Verso 7, nós temos agora a carta em Filadélfia. Quem pode ler para nós? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantém, eis que eu o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes
a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias, glória a Deus. Então aqui nós temos a apresentação de Jesus e mais uma vez a relevância histórica dessa apresentação pertinente ao momento. Na carta anterior nós vemos os 7 espíritos e as estrelas aparecendo novamente, aonde Deus estava levantando líderes para restaurar a igreja, onde Deus estava discernindo através dos espíritos e separando. Porque a igreja voltou à palavra, agora a adoração verdadeira volta. Uma adoração genuína. E por efeito disso, no século XIX, nós temos aqui o século XVIII e XIX, nós temos o avivamento, um avivamento tremendo apresentado. O que significa a palavra Filadélfia? Amor fraternal. Esse período foi onde a igreja envolveu-se quase 100% com missões. As pessoas voltaram ao foco, a igreja, o fogo acendeu de novo. Um período marcado por avivamentos que alcançaram até os nossos dias. A Assembleia de Deus foi avivada, né? As igrejas nos Estados Unidos, daqui a pouco começaram a descer para o Brasil. Foi por causa desse avivamento que o Evangelho chegou no Brasil. Claramente, explicitamente, o avivamento veio e agora a palavra de Deus começou a ser pregada e tomou conta das nações da terra. Deus levantou muitos homens nesse período, John Wesley, Adoniran Judson, Dave Bryan e tantos outros. O Heróis da Fé que você vai comprar lá no Boticário. Eu sei. Lá na Avon, ou em qualquer outra livraria, tem muito desse livro, tem PDF também. Você vai conseguir entender um pouco esse período do amor fraternal. Irmãos, a igreja aqui não foi exortada, não há nenhuma repreensão para essa igreja. Por quê? Irmãos, olha para mim, a igreja que volta à palavra, ela volta a adorar. A igreja adoradora não é repreendida. É o diagnóstico bíblico. Agora, a igreja que não é adoradora, ela adora a si mesma. Ela adora o homem. Aqui ele está dizendo assim, ó, você tem a chave de Davi. A chave que abre, as portas das nações começaram a abrir, porque a igreja começou a adorar de novo, buscar ao Senhor. A promessa do arrebatamento é para essa igreja, uma igreja missionária e adoradora. Amém? Quantos querem participar do arrebatamento? Amém. Seja uma pessoa que ame os irmãos. O amor fraternal é a tua essência, você está alinhado com a palavra e você vive uma vida de adoração, que não consiste em cantar somente, mas que consiste em viver em santidade. Amém? Pastor, você poderia falar um pouco mais sobre aquele que tem a chave de Davi? Ok. Como nós interpretamos isso hoje? A chave de Davi tem um ponto de vista histórico, tá? E não é uma linha que eu me sinto tão confortável. De um ponto de vista mais histórico, diz que havia uma chave que abriu os tesouros do rei. Essa chave ficou conhecida como a chave de Davi. Isso no período lá atrás de Davi, Salomão e dos reis. Aquela pessoa, ela tinha autoridade para abrir todo o depósito. Era uma pessoa de muita confiança. A aplicação disso seria que essa igreja teria acesso aos tesouros de Deus. Eu não gosto tanto, porque tem gente que desvirtua isso para dizer que a igreja agora tem todos os tesouros de Deus. Só que tesouro para mim de Deus não são dinheiro, são pessoas. Então seria uma perspectiva. A perspectiva hoje que nós na MCM abraçamos é que essa chave de Davi, ela é a chave que abre as portas das nações, que é a adoração. Davi nunca teve um templo, Davi construiu uma tenda que tinha adoração 24
horas. Quando você pega ali Amós, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 12, diz que há um propósito. Jesus, o templo seria reerguido, a tenda, no caso, a adoração 24 horas seria reerguida para que as nações se convertessem. Vamos olhar esse texto? Deixa eu ver se eu acho lá. É Amós. Naquele dia levantarei o tabernáculo. Ok, esse texto. Caído de Davi. Separarei as suas brechas, levantando-as das ruínas, restaurá-lo-ei, como foram nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Ok, então a gente tem a restauração, temos a restauração aí, pastor Jefferson, como é que está no texto? A restauração do templo, do tabernáculo, caído de Davi, é isso? Sim ou não? Levantando das ruínas, isso. Então, Separarei as suas brechas, tabernáculo. ok, vamos lá. Aí está dizendo que haverá, num período, a restauração do tabernáculo caído de Davi. Olha para mim, Davi nunca teve um tabernáculo. Davi estabeleceu uma tenda. Então o texto está falando de uma essência. Nós temos duas coisas. O corpo de Cristo, propriamente, Jesus, ele foi esse tabernáculo que foi reerguido. Ele restaurou o caminho para a adoração. Agora o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Tá? Então esse tabernáculo seria reerguido para quê? Aí tem um propósito. Lembra que eu ensinei no intensivo que o para define propósito. Então está nos apontando a restauração da adoração 24 horas, porque era isso que acontecia. O tabernáculo de Davi não tinha nada, senão adoração 24 horas. Por 33 anos houve adoração em Israel quando Davi assume. Ele diz, vamos trazer de volta a arca. E traz a arca. Coloca a arca sem véu, irmãos. Presta atenção. Ainda estava a lei de Moisés, estava vigente. Só que agora Davi cria um lugar, um ambiente onde Jesus está no centro. Jesus é a arca. Dá glória a Deus, irmão. A arca no centro, sem véu. Davi estava apontando a eternidade. Só que aquilo, na dimensão de Davi, era uma conquista terrena. Então ele colocou a arca e disse, adorem, porque as portas das nações vão abrir. Porque a conquista era física naquela época. Ele entendia o poder espiritual, a ação espiritual, mas a concepção teológica era física, eram conquistas físicas. Israel está crescendo, está conquistando. Hoje não, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. O que significa? Se a gente colocar Jesus no centro e adorar 24 horas, as portas das nações abrem. Quem entendeu isso? Os moráveis. Os moráveis por 100 anos entenderam esse texto. E é esse período aqui. Eles entenderam e começaram, Rico, Rabá, Xandalás, aleluia, vem Senhor, e começaram a adorar. João Wesley, todo tradicional, entra no navio. Aí ele entra no navio, vê um povo saindo do porão. Menino, velho, criança. Se é menino, é criança, né? Todo mundo saindo dali. Ele achou estranho. Quando ele desceu no porão, o povo estava lá, ó, adorando, profetizando. Avivou. O tradicional foi cheio do Espírito Santo. Agora, Deus levanta o Wesley e diz, olha, eu não preciso de muita coisa, eu preciso de 100 homens que temam o pecado, somente o pecado. Que não temam mais nada, somente o pecado e que busquem a Deus com fogo. Ele pede uma centena de homens que não temam o pecado para ele avivar o mundo. Isso aconteceu. Wesley, Adoniram, e aí começa o fogo espalhar. A chave de Davi é a adoração que abre portas para as nações. Era uma figura. Uma figura que aponta isso. Amém? Aponta o tabernáculo reerguido de Davi. Amém? Amém. Então vamos lá, volta para o Apocalipse lá de novo, para a gente encerrar. Eu tenho mais 3 minutos para encerrar. Perdão, irmãos. Na minha cabeça, eu preciso organizar algumas coisas. Como o almoço, eu poderia ter terminado já aqui. Mas como na minha cabeça ontem a gente voltava da janta às 8, agora eu estou aqui calculando o meu tempo, achando que é 10 horas, mas o intervalo era 9h45. Tá? E a gente vai fazer assim, a gente engole um pouquinho a outra aula e a gente dá sequência. Mas o problema é o programa mesmo. Eu fiquei na cabeça aqui tranquilo, achando que era 10 horas, mas era 9h45. Amanhã a gente melhora isso, ok? Volta lá em Apocalipse 2, 3...
Apocalipse 3. Então a gente viu a chave de Davi, a apresentação de Jesus abrindo as portas, que ele conhece a obra, que é importante, né? Uma igreja com pouca força, mas uma igreja que se move no sobrenatural. Há sim, em todo lugar, como há pessoas boas, há também pessoas ruins. Essa igreja também passou por algumas perseguições, até no meio deles, pessoas que perseguiram nesse período esses homens de Deus. Há uma promessa importante no verso 10, que aponta o arrebatamento, porque guardaste a palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora. Aqui nós temos a essência da igreja missionária, a igreja adoradora, ela vai participar. Isso apontou um período, mas também aponta no ponto de vista profético para nós, amém? Amém, glória a Deus. Agora, qual que é a promessa para essa igreja? Far-lo-ei santuário no santuário do meu e jamais sairá. Você gostaria de estar para sempre na casa do Senhor? Amém. Olha mais uma menção do que Davi disse. Davi diz assim, uma coisa peço ao... Qual que era o desejo de Davi? Está aqui, ó. O adorador. Ele vai permanecer eternamente na presença do Senhor. Amém? Agora vamos lá, ser bem objetivo. Laodiceia. A gente já conhece, esse é um texto que todo pregador prega. Então eu só quero dizer, como Jesus se apresenta? Verso 14, como o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação. Olha para mim, a palavra Amém nos dá a ideia de fim. Por exemplo, nós estamos orando, né? A palavra Amém significa assim seja, mas ela também é um freio de oração. Você já viu aqueles irmãos que a gente fala assim, irmãos, vamos orar pelo almoço? Vamos. Aí o irmão começa, Senhor, abençoa agora a Etiópia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, olha, Senhor, para a Somália. Senhor, o Haiti, Jesus. E aí vai, né? E aí vai. Daqui a pouco alguns irmãos começam a dizer assim, amém. Amém. O senhor estava aqui, pastor? Você não gastou? Mas é porque é assim no mundo inteiro. E aqui é o fim da história. Aqui está apontando o fim, ele está dizendo, eu sou o Amém. Tudo aquilo que veio vindo, ele está dizendo, eu sou o Amém. Eu sou o princípio da criação. Nada subsiste sem mim, mas eu sou o Amém. Eu apresento para a Laodiceia como Amém. O que significa? Chegou o fim. Ok? Então isso é muito importante. Aqui a questão apontada é, eu conheço as tuas obras, não é frio e nem quente, é morno. Tá? Que século marca esse período? 20 e 21. Tá? Nós chamamos esse período de era inconclusa. Agora, o que significa Laodiceia? Governo do povo. Denominamos a era inconclusa, já falei aqui no texto, né? Essa talvez seja o momento mais crítico da história. Laodiceia representa o estado atual da igreja. Olha para mim e presta muita atenção. Representar o estado atual da igreja não significa que toda a igreja hoje pertence a Laodiceia. Você entende isso? Então a gente fala, estamos vivendo o período de Laodiceia. O que significa? Ninguém está vivendo em santidade. Não. O que está apontando aqui é que a maior parte, o que no começo Jesus estava no centro, agora, além de Jesus ter poucos, não, agora parece que a maioria não está mais com Jesus. A maioria é senhor de si. Isso que significa governo do povo. Laodiceia significa governo do povo. O que significa? As pessoas estão atrás de fazer com que Deus trabalhe para elas. Sim ou não? O governo não é mais divino. Deus não está mais no controle, entenda, dessa instituição. Mas as pessoas chegam na igreja e falam, Deus, eu quero isso, o Senhor vai fazer isso para mim, pega os 10 pedidos lá de oração, Senhor, esse ano eu tenho que casar, em nome de Jesus eu quero tirar o atraso, em nome de Jesus eu vou fazer faculdade, o Senhor vai ter que pagar a minha faculdade, Senhor, eu vou dar o cheque, o Senhor é que vai cobrir. Não é assim que está fazendo nas igrejas? Senhor, eu vou te dar um carro, mas eu vou te dar o carro, o Senhor vai ter que salvar meu marido. Deus não é seu empregado, Deus é o seu dono. E essa igreja de Laodiceia representa isso. Qual que é o problema dela?
Qual que é o problema dela? Ela tem um problema sério de visão. Olha o verso 17. Lê para mim alguém. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Bem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego. O Macedo disse agora, recente. Ele disse assim, eu estou extremamente chateado. Gravou um vídeo para dizer essa bobeira. Estou extremamente chateado. Foram dizer que eu sou o homem mais rico do Brasil. Não, isso é uma ofensa para mim, gente. Eu não sou o homem mais rico do Brasil, eu estou entre os mais ricos do mundo, se eu não for o homem mais rico do mundo. Olha a visão desse homem. Dizes, estou rico, estou abastado, só que a visão de Deus, essa igreja próspera, essa igreja triunfalista, essa igreja que esqueceu do céu, essa igreja que sonha com a terra, na visão dele está dizendo aqui, ó, é pobre, é cego e é nu, está nu. O Agenor Duque está andando de pano de saco dentro da igreja, e quando sai da igreja está batendo de Ferrari, batendo, selfie na Ferrari. Em São Paulo. Falastrões, corruptores, nuvens sem água, prepotentes. Passei na porta da Mundial. Está na hora de eu começar a mostrar as fotos. Passei na porta da Mundial. Olha o que eu encontrei na porta da Mundial. Não vai sumir, né, Mundial? É mistério. Não tem problema não, eu te acho, Mundial. Hã? Tava, cadê? Ah, eu quero essa foto agora. Determina. Não vou achar, peraí. Já é o nosso encerramento da aula, tá? Aqui, pronto. Eu bati essa foto do meu celular. Lê a placa. Mundial, Igreja do Poder de Deus. Tem uma coisa errada aí? Hã? Não, vou mostrar para vocês o que está errado. A mão de Deus está aqui. Você entende a visão? Eles estão dizendo que ali você vai e Deus faz o que você quer. A mão fala do favor. Nós não estamos buscando a mão, nós estamos buscando a face. Corruptos. Eles estão usando Deus. Eles estão dizendo, olha, vem para essa igreja, porque essa igreja é a igreja verdadeira. Irmão, se a pessoa tiver esse discurso, isso você já toma cuidado. Isso é um discurso maligno. Então Laodiceia se encaixa nesse processo. A única coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. Olha o que diz aqui no verso 19. Observação, pastor. Eu creio assim, essa igreja verdadeira não é cristã. Essa é a única igreja verdadeira. Essa é a única igreja verdadeira. É maligno. É maligno. Porque a gente dizer que é verdadeiro não tem nada de maligno. Amém, pastor, concordo. Obrigado. Essas correções são extremamente importantes, porque a gente precisa pontuar o que a gente fala. Então, essa história é só aqui. Nós somos a única igreja. Irmãos, isso é maligno. Nossa, isso é maligno. Não, se eu orar, acontece. Para com isso. É só você que sabe orar? Outra coisa, vamos fazer uma oração forte. Irmãos, eu nunca vi oração fraca. Se ela está embasada no nome de Jesus, eu vou fazer uma oração forte. Para com isso. Toda oração é forte se for feita no nome de Jesus. Ou é você que vai realizar? Se for você, meu irmão, prepara a garganta, porque aí tem que ser, eita Deus, cura mistério.
Agora, Dá pra ser da Miguel. Senhor Jesus, é no teu nome que nós declaramos essa verdade. Irmão, você pode falar sussurrando. Essa oração, ela é poderosa. O poder não está em você, está no nome de Jesus. Na fé que você tem nesse nome. Amém? O que eu quero salientar é só o seguinte. O verso 18, o conselho é mais importante do que a repreensão, porque a repreensão a gente já sabe. Eu aconselho que compres de mim ouro refinado, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires. O que a vestidura branca fala? Atos de justiça. Essa igreja tem que deixar de comprar e tem que começar a vender agora. Essa igreja pode se converter. Mas ele está dizendo, olha, a noiva deu a si mesma, ela se vestiu a si mesma. Qual que é a orientação? A mesma que Jesus deu para aquele jovem rico. Senhor, eu quero te seguir. A prova, vende e me segue. Dá aos pobres, reparte o que você tem. Existe uma cura para essa igreja. Só que eu acho que ela não vai querer arrepender. Porque ela está tão preocupada em acumular que ela não está nem ouvindo. Oração, diga comigo, oração. Missões. E essa igreja, ela vai ter que comprar colírio. Esse colírio, irmãos, ela vai ter que olhar para a palavra. Sabe, a revelação vai ter que vir para essa igreja. Eu te aconselho nessa manhã que você ore muito mais do que você tem orado. Para que realmente uma revelação desça sobre você e limpe os seus olhos. A palavra é esse colírio que vai limpar. O fogo você vai comprar de joelho, mas o colírio vai vir quando você buscar. E aí você vai olhar para a palavra e vai ver sem nenhum impedimento. Está entendendo isso? E isso vai te levar a realmente vestir com linho fino puríssimo. Agora, essa palavra é dura. Ele diz no verso 19, eu te repreendo, ou repreendo e disciplino a quantos eu amo. A palavra dura, irmãos, não é porque Deus quer te fustigar, é porque Ele quer trazer você de volta. Amém? Eu dei aula para um aluno, eu não vou falar o nome dele não, mas dá vontade de falar. Eu dei aula 2 anos para aquele aluno, eu acho que foi na época do Fábio. Irmãos, ele ouviu uma palavra minha ensinando sobre gnosticismo uns 1 ano atrás, mais ou menos. Aí ele, pastor, ele estava todo empolgado. Pastor, eu queria que o senhor viesse pregar aqui no sul e tal. Vem aqui pregar, não sei o quê. Falei, irmão, se for vontade de Deus, eu vou. E ele estava todo empolgado. Aí, daí, nesse intervalo de tempo, ele me viu falar sobre gnosticismo e a influência do neognosticismo na igreja. Depois a gente fala desse tema. E eu fui muito pesado naquela palavra, eu sei. Mas alguém que estudou 2 anos com a gente na MCM, ele disse, pastor, olha, eu acho que não vai dar para trazer você não. Eu falei, amém, benção. Ele falou, não, pastor, é porque assim, o senhor falou que a pessoa vir para a igreja receber uma bênção. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que incentivar, o povo tem que vir para a igreja buscar a bênção mesmo. O povo tem que prosperar para o ímpio ver. Eu falei, meu Deus, onde você estudou, cara? Totalmente envolvido com a prosperidade. Eu falei, irmão, não me leva aí, porque eu vou destruir essa igreja. Ele ficou bravo comigo, nunca mais falou comigo. Mas ele entrou no embate, me explica melhor. Eu falei, ok, abre a Bíblia. Eu gastei um tempo com ele, até que eu cansei. Sabe, mas gente que ouviu a palavra, cuidado, irmãos. Você está ouvindo aqui uma semente pura. E aqui eu não falo de mim, eu falo de toda a escola, dessa visão. Nós estamos andando na contramão do mundo. Mas talvez você vai sair e você vai ouvir uma proposta diferente. Só que o problema é que esse é um outro evangelho. Cuidado. Tudo é evangelho. Mas antes, a Bíblia diz que existe um outro evangelho. Esse evangelho é maligno. Amém? Agora vamos lá. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei. Isso para mim dói muito mais. Presta atenção, olha o que Jesus está dizendo. Lá em Apocalipse 2:1, ele diz, eu estou no centro da igreja, no meio dos candeeiros. No final, ele está dizendo para Laodiceia que ele está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar.
Irmãos, isso consome meu coração. Jesus está olhando para a porta da Mundial e está dizendo assim, eu sei que está tudo errado, mas deixa eu entrar. Jesus está olhando com amor para aquelas pessoas ali que estão ali, aquelas dezenas de pessoas, milhares de pessoas. Ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo um culto voltado à personalidade. Vocês estão trazendo o Benihim. Vocês estão fazendo culto, sabe? Mais importante é o pensamento positivo do que a verdade da palavra. Mas Jesus está lá de fora. Olha o amor de Jesus, irmão. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, eu quero entrar. Sabe, ele sabe amar o pecador, ele sabe amar aquele que está no pecado. Amém? Pode falar, Israel. Pode usar essa parte para evangelismo? Pode, não é errado. Você pode usar. Mas o texto, a exegese perfeita é para a igreja. Ele está escrevendo as 7 igrejas. Ele está tratando de erros da igreja. Não é errado usar esse texto para evangelizar, tá? Mas você precisa saber disso. Então você vai dizer para o ímpio, olha, Jesus está na porta do seu coração batendo. E ele quer entrar no seu coração. Mas a aplicação do texto no contexto é para uma igreja que faz culto, que traz o Thales, que faz show, que faz evento, que aprendeu a fazer culto e que não precisa mais de Jesus. É uma repreensão à igreja. Deu para entender?